Tarde, para todo mundo. Queria começar agradecendo a presença de todos vocês. Ouvindo, né? Vou pegar mais próximo aqui. Bom, boa tarde para todo mundo. Queria começar agradecendo a presença de todos aqui. Feliz de ver a casa cheia. Nós temos hoje um convidado muito especial. Esse é o segundo ciclo de debates que a gente está organizando no interior desse programa, desse projeto, que é a rede, né, a Rede de Estudos em Desinformação e Democracia, que é um projeto que foi encampado pelo IEAT, e esse ano a gente está promovendo. A gente começou no ano passado, e esse ano agora, pelo IEAT, nós estamos promovendo uma série de encontros e debates com diversos temas relativos à desinformação, mas não só isso, a diferentes temas que atravessam esse fenômeno contemporâneo e que todo mundo sabe o quão dramático isso é sentido aqui no Brasil nos últimos anos. E para conversar com a gente aqui hoje, eu tenho a honra assim, de receber aqui na Faculdade de Direito o Bruno Paes Manso. Eu vou fazer uma breve apresentação. Primeiro, agradecer muitíssimo. Eu que agradeço por ele estar aqui hoje, ter aceito o nosso convite. Ele é um jornalista, pesquisador, escritor, mestre e doutor em ciência política pela USP e pós-doutor pelo NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência na USP, onde ele atua ainda como pesquisador. E ele é autor, dentre outros livros, de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, em coautoria com a Camila Nunes Dias. E ele venceu o Prêmio Jabuti de 2021 com o livro A República das Milícias, do Esquadrão da Morte, A Era Bolsonaro, que é um livro de 2020, talvez o mais conhecido, assim, pelo menos o que acho que talvez previndo antes também, né? Teve uma repercussão muito grande, acredito que muitos aqui também conhecem. E em 2025, em 23, ano passado, ele lançou A Fé e o Fuzil, que está aqui, acabei de adquirir o meu exemplar, esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, estou bastante curioso assim, para conhecer mais. A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Abrindo uma outra dimensão da criminalidade no Brasil, a que se alastra junto ao fortalecimento das igrejas evangélicas nas últimas décadas. E a partir de depoimentos de ex-criminosos que tiveram a vida transformada pelo contato com a religião, o Bruno, então, desconstrói estigmas associados às novas denominações evangélicas e mostra como o crescimento desses grupos responde a anseios profundos de uma população exposta a todo tipo de violência. É um tema absolutamente assim, fundamental para os dias de hoje, né, que a gente se debruce e tente entender melhor várias coisas que estão acontecendo no Brasil, e o Bruno acho que é um excelente interlocutor para isso. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, por te passo a palavra, então. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer o convite do Marco Antônio e a Ana. Foi uma oportunidade imensa de calhou de haver dois eventos aqui. Ontem eu tive papo na Defensoria, hoje conversar com vocês sobre um tema que nos momentos atuais a gente já sai perdendo, né? Falar sobre violência, direitos humanos, segurança pública. A própria palavra direitos humanos, quando surge no debate, parece que a gente já começa perdendo, né? Já começa derrotado. Mas eu acho que dentro desse tema de desinformação, eu acho que a violência é um aspecto e uma abordagem, uma entrada interessante para a gente falar sobre isso e sobre igreja, e sobre facção e sobre esse processo histórico que eu acompanho há 20 anos como jornalista, mais ou menos. Eu só ia perguntar como é que vocês imaginaram? Eu falo mais ou menos qual a ideia. Fica à vontade. Tá. Eu também não quero deixar todo mundo cansado aqui, mas é legal a gente também depois bater um papo, abrir para conversa, né? Mas assim, eu tenho uma trajetória de pesquisa que eu comecei como jornalista, né? A minha alma estrutural é de jornalista, de repórter, de contador de histórias. Eu comecei como jornalista, depois eu fui para a academia e comecei a usar os instrumentos das ciências humanas, da etnografia, da sociologia, da ciência política, para pensar o jornalismo e para pensar o presente. E sempre a partir de contação de histórias, vamos dizer, né? O livro, apesar de estar investigando e mergulhando nas cenas, em perguntas feitas pelas ciências humanas,
ele busca contar histórias e ter um arco narrativo que conte uma história com começo, meio e fim. Tem 4 livros e é um processo de investigação que dura 20 anos, e esses 4 livros eles são desdobramentos da pesquisa anterior, que começou quando a gente estava conversando agora no almoço, quando eu comecei a investigar os homicídios em São Paulo. Essa foi o primeiro mergulho, e já falando sobre informações e crenças, né, que a gente estava falando dos homicidas da época, que foi o meu ponto de partida, quando eu comecei a achar que era interessante mergulhar nesse tema. Ana, eu não vou ficar mostrando muitas coisas, mas essa curva para mim sempre foi muito fascinante, que é a curva de 100 anos de homicídios em São Paulo, e que, para mim, sempre levantou várias perguntas, que São Paulo, em diferentes graus, existem em outras capitais brasileiras, teve uma taxa de homicídios constante até mais ou menos nos anos 60. A partir dos anos 60 até os anos 90, até 1999, os homicídios passam a crescer e crescem 900%. Então, tem uma explosão de mais de 10 vezes a taxa de homicídios. E eu comecei a pesquisar em 1999, quando estava justamente naquele cume da violência dessa taxa. E depois que eu comecei a pesquisar, houve uma queda durante mais de 20 anos seguidos, quando as pessoas não esperavam que ia cair, os homicídios começaram a cair em São Paulo, e sendo que eu estava no meio desse laboratório. Para mim, eu acabei tendo a sorte de começar a pesquisar quando parecia que a curva não ia reverter, e a partir do momento que eu mergulhei nesse laboratório, começou a ter uma queda de homicídios, e para mim isso foi muito interessante. Porque o que aconteceu? Eu fui entrevistar os homicidas nesse momento, em 1999, quando São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, como jornalista. Eu fui fazer uma matéria, na época, na revista Veja. Eu não sei se eu não sei quais são as. Para mim vai ser uma surpresa. Ah, tá. Deixa aí, depois eu mostro. Eu fui fazer uma matéria na revista Veja sobre chacinas. São Paulo, naquela época, tinha mais de 100 chacinas por ano. E chacinas é quando tem 3 homicídios ou mais numa mesma cena. E 100 chacinas por ano é algo impensável hoje. Os jornais, na época, publicavam: houve a 38ª chacina, a 39ª chacina. A gente sabia do registro, mas entendia muito pouco o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, tinha essa profusão de assassinatos. Era uma época que, nos bairros que concentravam esses casos de assassinatos, quando você ia no fim de semana, você olhava da laje de uma quebrada, assim, você via vários pontinhos de luz, 8, 9 pontos de luz, que eram as polícias velando os corpos nos fins de semana. Os coveiros, eles começavam a cavar as covas na sexta-feira, porque o fim de semana era certeza de que havia uma quantidade que eles não davam conta, e era aquela cena de que eu já tinha feito algumas matérias. Eu sou de 1971, sou da geração de 1971. Quando eu perguntava de pessoas da minha mesma geração, que moravam na mesma cidade que eu, mas que viviam nesses bairros, quantos amigos já tinha perdido assassinado, assim, era 20, 30, eu já perdi a conta, e eu nunca tinha perdido um amigo assassinado, apesar de viver na mesma realidade. E as classes de ensino médio dessas pessoas, quando eles chegavam na idade que eu tinha, você perguntava: ó, dessa foto aqui do ensino fundamental, quantos chegaram ao ensino médio? E aí começaram a identificar: 5 tinham sobrevivido, muitos tinham sido presos ou morrido. E ao mesmo tempo você ouvia, assim, no dia a dia, esse dia a dia de violência, aquela coisa da criança conseguir identificar o calibre da bala pelo som. As pessoas viam corpos durante o dia e começava a ter um tipo de naturalização. Era uma situação muito, muito desordenada, que a gente fala: o que está acontecendo? Por que as pessoas se matam? Por que acontecem tantas chacinas? Existe um grau civilizatório de que história é essa que está acontecendo na mesma cidade que eu vivo, a 5 quilômetros de distância? Você tem toda uma cena diferente, e a gente tentando pensar sobre isso. E na revista Veja eu tentei fazer a matéria entrevistando familiares de vítimas de chacinas, promotores, policiais,
para fazer um apanhado dos casos e contar os casos mais profundamente. Eu escrevi a matéria, os meus chefes falaram, não, pô, você está, na verdade, fazendo um apanhado dos jornais, você não avançou nos jornais, e na época a revista tinha o objetivo de aprofundar a história dos jornais. Não faria sentido você publicar numa revista semanal algo que os jornais davam diariamente. Então você tinha, de alguma forma, dar uma abordagem nova, contar uma história com começo, meio e fim. E a gente falou, bom, vamos ouvir os matadores, perguntar para eles por que que eles matam, quem eles matam. E, na época, como jornalista, qual que foi a minha estratégia? Eu falei, bom, eu fui no terceiro tribunal do júri lá de São Paulo, que é o tribunal, os homicídios, o tribunal do júri só em casos de homicídios e tentativa de homicídios. Eu fui no terceiro tribunal de júri, que é onde concentrava a maioria dos assassinatos. Cheguei no tribunal de júri e perguntei para os promotores, quem é o advogado que mais defende homicida aqui no tribunal do júri? Eles me apresentaram um advogado, eu fui me apresentar para ele. Na época, a revista Veja, hoje é muito diferente, ou uma televisão, a revista Veja tinha 1 milhão de assinantes, era o pós-Collor, era 1999, então ainda tinha um status, né? Tinha um glamour, a revista ainda tinha uma representatividade, né? E o advogado ficou envaidecido de sair na revista e falou, eu apresento meus clientes para você. E ele era o advogado que deixava todo mundo solto e os clientes confiavam muito nele. Então foi uma oportunidade de ouro que eu comecei a entrevistar um monte de matador e perguntando para eles, por que que vocês matam? Você é louco? Você é psicopata? Eu quero saber por que que você mata, quem que você mata. Vamos falar sobre isso, porque a gente acha aqui desse lado que vocês são os loucos. Não é isso, né? Ah, não, não é isso. Pô, você tem que entender a realidade. Aí começa uma série de entrevistas e que eu gravei, e foi um material que a partir do qual eu fui pesquisar e fazer mestrado e doutorado. Mas duas coisas me chamaram muita atenção nessas conversas. Primeiro é aquilo que a gente estava conversando no almoço. Houve uma repetição de informação que se repetia em vários entrevistados, que eles falavam, olha, eu posso ter matado 20, 30, e eram casos que tinham matado 20, 30, perderam uma conta, mas eu posso te garantir que eu nunca matei nenhum inocente. Todo mundo que eu matei merecia morrer. Então, isso é uma coisa que eu posso te garantir. E ao mesmo tempo, me explicavam a categoria de pessoas que mereciam morrer, né? No caso, podia ser o nóia, que é o usuário de crack, que rouba na vizinhança, rouba varal, que cagueta para a polícia, então é uma pessoa que você tem que fazer a faxina, então esse cara, daí eles até falavam, esse cara você não usa nem bala, era quando o crack estava começando a explodir na cidade de São Paulo, então você não usa nem bala, você mata aquelas falas violentas, né? É o atrasalado, é o vacilão, é o cagueta, são pessoas que eles enxergavam que faziam parte de um conflito do qual eles também faziam partes, que eles viam como inimigo, então eram os vermes, o sangue ruim, e que eles se enxergavam nesse conflito e justificavam e achavam que, a partir do momento que eles matavam essas pessoas que também se enxergavam num conflito, eles, de alguma forma, mantinham uma certa ética naquele contexto que eles viviam. E, além dessa convicção de que algumas pessoas mereciam morrer, que eles agiam conforme essa ética da qual eles conviviam, né? Uma outra informação importante é que cada homicídio que eles praticavam gerava uma articulação do grupo dos amigos ou das pessoas que conheciam o morto, que se articulavam para matar o que matou o amigo. E aí os que mais uma vez se articulavam para matar o que tinha matado, iniciava-se ciclos de vinganças que produziam um efeito multiplicador dos assassinatos e conflitos nos territórios. Então, essa guerra que eles se enxergavam fazendo parte era uma guerra envolvendo muito masculinidades ligadas a territórios, envolvidas em ciclos de vingança, que tinham justificativas, inclusive territoriais, da sua postura ética contra o do inimigo, que é sangue ruim, é verme, é atrasalado, e produziam um efeito autodestrutivo e uma postura quase suicida que, para mim, era impactante e muito desesperadora, porque parecia que ia continuar crescendo. Como vinha crescendo há 40 anos,
iria continuar crescendo e não iria diminuir, né? Essa era a minha sensação quando eu fui fazer o mestrado, e o meu mestrado era justamente para explicar os 40 anos de crescimento a partir desses círculos de vingança e dessa moralidade de conflitos construídas nos territórios, né? E uma das coisas que eu acompanhei, né? Teve um caso no Jardim Ângela. O Jardim Ângela é esse bairro, depois eu vou pedir para mostrar a foto. O Jardim Ângela teve um caso de um homicídio que aconteceu em 1993, e a partir desse homicídio iniciou-se uma investigação, anos depois, no Ministério Público, que em 5 anos aconteceram 156 homicídios em decorrência desse primeiro homicídio. Ou seja, você iniciava-se uma série de polos de conflitos e de círculos de vingança que produzia esse efeito multiplicador. Esse é o Jardim Ângela, em 1962, né? Eu acho importante, enfim, é uma coisa que eu vou colocar aqui, mas depois a gente pode desenvolver melhor, é que o que a gente está falando é de um contexto urbanizado em muito pouco tempo. É uma cultura de um país que tinha 400 anos de história rural, 450 anos de história rural, com tudo que implicava essa história, com escravidão, coronelismo, latifúndio, roça e grandes propriedades, que tem esses 450 anos de história. O Brasil se moderniza a partir dos anos 40 e 50 com o processo de industrialização, meios de comunicação de massa, você começa a ter um marketing nos rádios que chegam a todos os lugares, novos sonhos começam a ser criados, novas expectativas, as pessoas passam a mudar para as cidades. E o Brasil deixa de ser um país rural, 70% das pessoas moravam no campo até 1940, 50, e em 50 anos as pessoas vão viver nas cidades, 85% das pessoas passam a viver nas cidades. A gente está falando, quando trata de violência e quando fala de religião, de um fenômeno urbano, sobre essa urbanidade recente, de 50 anos de história, praticamente, de urbanização. Esse é o Jardim Ângela em 1962, que é esse bairro que eu estava falando. A próxima, pode mudar, Ana. É o Jardim Ângela em 2008. Ele vira um bairro de 300 mil pessoas, né, uma cidade média, e que conta muito da história de São Paulo também, né? O Jardim Ângela é um bairro que é feito a partir de ocupação e loteamento clandestino, mas também de um forte movimento político, movimento social e político, de organização dessas comunidades. A Zona Sul de São Paulo, e o ABC, a região do ABC, vai ser a base dos movimentos dos partidos progressistas da Nova República. Você tem uma série de movimentos sociais, assim como a ação da Igreja Católica muito importante nessa região, qual que era e sindicatos, né, muito forte agindo nessa fase, anos 70 e 80. Qual que era o argumento da época e qual que era a mobilização política de então? Você tinha a gente saindo de uma ditadura militar, depois de 20 anos de uma ditadura militar, com a chegada da redemocratização e os movimentos de esquerda, o sindicato, as igrejas, dizendo o seguinte: vamos para as periferias trabalhar para conscientizar os pobres, para quando a democracia chegar, eles estarem conscientes e votarem em pessoas que representam os seus interesses. A partir da possibilidade de votar e de escolher seus próprios candidatos, e com pessoas conscientes escolhendo seus próprios candidatos, você vai ter candidatos que representam esses interesses, esses valores coletivos, políticas públicas mais racionais, que vai promover, via Estado, uma sociedade mais justa e menos desigual. Existia uma utopia de Estado e de política nessa época, muitas delas vindo desse trabalho político das periferias e da coletividade. Eu não sei qual é o próximo. Enfim, eu vou. É uma surpresa. Mais me atrapalha do que ajuda, porque vai desviando o caminho. Mas então você tinha essa espécie de utopia de conscientização e de mobilização política, que vai ser a base dos partidos da Nova República, da Constituição de 1988, mas, ao mesmo tempo, você tinha uma cidade muito amedrontada, que vê esse processo de urbanização como uma grande ameaça de desordem. São Paulo cresce pelas periferias e passa a lidar com a segurança pública para promover ordem.
E como é que passa, o que passa a acontecer? Você passa a acreditar que o uso da violência na segurança pública é um instrumento de produzir obediência e produzir ordem. Os primeiros esquadrões da morte, no Rio de Janeiro, surgem em 65, em São Paulo vai surgir em 88. Os esquadrões da morte surgem dentro da polícia e fazem limpezas e matam e deixam recados que saem publicados em jornal, matou bandido que estava roubando, como se isso promovesse, além do extermínio dos ladrões, deixando o mundo mais seguro, um processo pedagógico que ensinaria as pessoas o que acontecia com quem desobedecesse à lei. Como se a violência tivesse um papel pedagógico de produção de obediência. Que essa é uma grande questão que a gente se coloca no Neve, é uma questão do Neve muito importante. Por que as pessoas obedecem? Como é que você promove a ordem? Como é que você constrói um pacto coletivo? Que as pessoas sintam dispostas a participar e a respeitar essas regras desse pacto. Porque respeitando as regras desse pacto, todo mundo ganha com isso. Como é que você produz esse tipo de engajamento coletivo de obediência? A gente vê, por exemplo, eu acho que é um exemplo e uma metáfora simplória, mas eu acho que para mim é muito, muito ilustrativa. É um tipo de autoridade, a gente pensando num jogo, qualquer um jogo de futebol. Se você está jogando futebol, meninos e meninas aqui que jogam futebol, se alguém começar a pacalhar, botar a mão na bola ou passar rasteira, não tem jogo. Então, mesmo quando não tem juiz, as pessoas articulam o respeito às regras para que o jogo continue. Porque sem regras, o jogo não tem prosseguimento. Então, são regras legítimas que permitem que o jogo prossiga. Então, como é que você consegue promover a sensação coletiva de que as regras beneficiam a coletividade e o prosseguimento da vida? As pessoas querem obedecer porque sem a obediência a vida não segue, a vida vira um caos. Mas quando essas regras e essa ordem passa a ser vista como ilegítima, é necessário o uso da violência para produzir obediência. Então, é um pouco o que a Hannah Arendt fala, que quando você tem, ela contrapõe poder com violência. Quando você tem poder, e quando você é respeitado, você não precisa usar violência. As pessoas enxergam no poder um representante dos seus próprios valores e dos valores da coletividade. Agora, quando você não tem poder, você precisa ameaçar e tiranizar, porque, do contrário, a pessoa não vai te obedecer. E, na verdade, você precisa usar a violência quando você já tem uma crise política muito grande. Então, a gente vê uma cidade crescendo e as pessoas com muito medo da cidade não funcionar e usando a violência para promover a obediência. E em vez de obediência e ordem, você vai promover mais caos e mais desordem e respostas violentas essa organização da segurança pública. As pessoas passam a se organizar para responder de forma violenta e você passa a ter uma corrida armamentista e processos e círculos de vingança, respostas violentas a esse uso da violência. Aqui eu queria mostrar para vocês o mapa de São Paulo, dentro para vocês entenderem aquela curva de homicídios que eu estava falando e para entender um pouco esse contexto das diferentes cidades. Aqui, ó, 93 e 99 são os hotspots de violência, né? Aqui a Zona Sul são as periferias sul. O único lugar aqui mais central do mapa é aquela região central, porque a região central tem uma população flutuante muito grande. As pessoas vão comprar no centro. Poucas pessoas moram no centro, mas o movimento de população é muito grande. Então, aqueles vermelhos do centro, além de concentrar os moradores em situação de rua e o contexto de moradores de situação de rua. Mas o que é interessante desse mapa é que vocês podem ver que quando ele cresce nos lugares já vermelhos, ou seja, nos lugares que já estão com um conflito deflagrado. É concentrado. Então, essa região do Jardim Ângela, que eu pesquisei mais, tinha 140 homicídios por 100 mil habitantes. Essas regiões azuis tinham 2 homicídios por 100 mil habitantes, 3 homicídios. Níveis europeus, ou de cidades industrializadas, grandes, já 70 vezes menor do que... Você tinha um abismo muito grande, né?
E quando chega 2003, a gente ficava, dentro daquela resposta, a gente ficava se perguntando, mas o que será que acontece nesses lugares? Será que é necessário aumentar a educação? A gente vai levar civilidade, levando educação, diminuindo a distribuição, melhorando a distribuição de renda? Os policiais me falavam isso. Como é que a gente reduz homicídios? Bom, é necessário uma transformação social, aumentar a educação, levar civilidade para esses bairros, como se fosse um problema civilizatório. Mas o que é interessante, o que começa a acontecer? A partir dos anos 2001, 2002, mesmo sem haver nenhuma iniciativa política importante, os homicídios começam a cair. E caem 80% justamente nesses bairros onde parecia que havia uma situação fora do controle e uma situação completamente descontrolada, né? É justamente nesses bairros que os homicídios começam a reverter sem haver nenhum tipo de política pública ou nenhum tipo de discurso político de enfrentamento ao homicídio. Eu estava prestando atenção nesse momento nisso e vinha conversando com os policiais sobre como reduzir os homicídios. E era isso que eu falei para não é trabalho da polícia, é um trabalho estrutural de transformação da estrutura educacional, de desigualdade. A gente não tem o que fazer porque o homicídio acontece quando a gente não pode prever. E os homicídios começaram a cair. Caíram 80%. Em 20 anos, e São Paulo hoje é o estado com menos homicídios do Brasil. E a capital de São Paulo, São Paulo é a cidade entre as 27 unidades da federação com menos homicídios do Brasil. Hoje São Paulo tem 50 homicídios por 100 mil habitantes, é uma cidade violenta, mas ainda é um nível incomparável com os mais de 50 que aconteciam anos atrás. Vamos ver qual seria o próximo. Aqui. Aqui a gente, aí o PCC começou a entrar no meu foco de pesquisa em decorrência dessa história, né? O PCC, e aí já entra muito nessa conversa de desinformação e entra muito naquele processo, naquela informação inicial da convicção de que algumas mortes eram necessárias e da convicção da necessidade da vingança para você manter sua honra intacta, sua honra masculina intacta. O que começa a acontecer? Nessa São Paulo caótica, autodestrutiva e com comportamento suicida, com um monte de gente se autoexterminando, você começa a ter uma reação a isso também, uma reação crítica. Vocês terem uma ideia, um dos exemplos é o movimento hip hop em São Paulo, que começa no final dos anos 80, começo dos anos 90. Racionais é do começo dos anos 90. E você começa a criar uma identidade masculina periférica que até então não existia. Não existia. Você tem uma cidade, como eu disse, que cresce via migração. Os migrantes têm uma ideologia muito voltada e uma ideia de prosperidade muito voltada ao trabalho, ao momento de industrialização que a cidade vivia, ao processo de autoconstrução, muitos deles uma consciência política de trabalhos em mutirões. Você tem toda uma articulação política muito ligada a essa fase da cidade, mas você tem os filhos e netos dos migrantes que eles nascem numa cidade já violenta, com muita dificuldade, e que renegavam a cultura dos pais, porque a cultura rural era fortemente estigmatizada por essa geração. Eles associavam o iletramento e a cultura rural com burrice. Existia um estigma com a cultura do nordestino, com a cultura das pessoas que vinham da zona rural para viver nas cidades, e ele precisava, além dele negar a cultura do pai, ele precisava reinventar uma cultura própria. E o crime surge como uma identidade possível a partir do momento que é o seguinte: olha, o seu pai trabalhou 80 anos, continua sendo humilhado pela polícia, violentado, e o crime te permite bater de frente com o sistema, não abaixar a cabeça para o sistema. Você não vai aceitar essa humilhação e vai bater de frente com o sistema. O crime começa a surgir como uma identidade, entre outras possíveis, de masculinidade periférica, e o Racionais surge para problematizar tudo isso e para falar com essa cultura. Ele surge nos anos 90 e tem uma mensagem muito forte que é o seguinte: irmão precisa parar de matar irmão. É isso que o sistema quer. Vocês estão se matando, esse processo suicida é o que o sistema quer que vocês façam. Vocês têm que criar uma consciência crítica porque o nosso inimigo é o sistema. O nosso inimigo é a polícia.
O nosso inimigo é o Estado. Eles querem que vocês se matem, vocês têm que parar de se matar. Irmão ajuda irmão. As nossas mães que estão sofrendo, as nossas mães que estão chorando, as nossas irmãs, os nossos amigos, a gente precisa parar de se matar. Começa a surgir uma problematização a partir dessa identidade masculina periférica. O PCC surge em 1993, dentro desse contexto cultural e da construção dessa identidade masculina, um ano depois do massacre do Carandiru, que é o massacre que mata 111 pessoas no presídio de São Paulo, que era o maior presídio de São Paulo, e que, 2 anos depois, o coronel que exerceu esse ingresso no presídio, o coronel Biratã, ele é eleito deputado estadual com o número 111 na cédula, para falar, olha, eu sou o coronel do massacre, e as pessoas elegem essa figura. E os presos começam a falar, bom, a gente precisa se proteger. O Estado é o nosso inimigo, o crime fortalece o crime. Vamos mudar o comportamento e vamos agir de uma outra forma, porque o nosso inimigo é o sistema e o nosso inimigo é a polícia. E você, a partir da construção de um novo propósito e a partir da criação de regras e estatutos dentro do sistema penitenciário que está em expansão, você começa a transformar os comportamentos daqueles que participavam dessa cena criminal. Tem o massacre do Carandiru, ele tem um divisor de águas por dois aspectos. De um lado, ele permite esse novo discurso antissistema e de união do crime, né, a partir do massacre como marco, como divisor de águas, e também depois do massacre, você tem uma expansão e uma transformação do sistema prisional que permite o PCC aproveitar e crescer nas brechas dessa expansão. Por que acontece? Em 94 assume o Mário Covas, que era um governador mais progressista do PSDB, na época vem desse movimento junto com Lula, PT, Fernando Henrique, mais ou menos todo mundo dialogando, tal, compromissado com os direitos humanos, fala, eu vou implodir o Carandiru. Só que para implodir o Carandiru, eu preciso expandir o sistema carcerário e constrói várias prisões de menor tamanho pelo Estado, de 800 presos. E São Paulo passa de 30 unidades penitenciárias para 180 em 25 anos. Ao mesmo tempo, a Polícia Militar estava vivendo um processo tecnológico de transformação, principalmente pelos rádios de comunicação e 190, que permitiu um aumento da prisão em flagrante, que vai ser um modelo de segurança pública que vai vigorar e vai se espalhar por todas as cidades brasileiras, que se baseia no seguinte: prender em flagrante a partir de uma polícia territorial que atua nos bairros pobres vistos como perigosas, os homens vistos como suspeitos, considerados suspeitos, com uma produtividade muito maior do que antes nesses novos presídios que estavam sendo feitos. São Paulo, então, passa de 30 mil presos para 230 mil presos em 25 anos, e 1 milhão de pessoas passam por esse sistema penitenciário. Só que você tem um sistema penitenciário de 180 unidades, só que não é só o custo para construir essas prisões que é necessário quando você está no governo do Estado. Você precisa a manutenção desse sistema penitenciário. Tem comida, tem roupa, tem até o acompanhamento do processo de execução penal. Você tem um custo dessa máquina. E esse custo, concorrendo com outras divisões do orçamento, como educação, saúde, as pessoas falando, não gastem dinheiro com os presos, deixem eles viverem nessas masmorras, porque eles merecem, né? Então, o que isso começa a acontecer? Nessas novas unidades, que o Estado não exerce o controle, ele tem sempre o dobro de presos em relação à quantidade de vagas, os presos começam a exercer a autogestão do presídio. A partir desse novo discurso, do crime fortalece o crime, eles começam a criar uma autogestão e se espalham pelo sistema penitenciário, criando um novo mecanismo de ordem no crime de São Paulo com uma nova ideologia. Então, o que acontece em São Paulo e que vai, de alguma forma, se reproduzir? Quem está na cena criminal, quem está na carreira criminal, sabe que em algum momento vai passar pelo sistema penitenciário, mesmo porque a passagem no sistema penitenciário, como os próprios detentos e pessoas que vivem na carreira do crime dizem, é uma espécie de faculdade. Porque quando você passa pelo sistema, você ganha um status, você ganha um respeito, você faz um networking, você conhece gente, você pode ter papéis e funções que você na rua não tem. Então a vivência no sistema faz parte da carreira. E quando você passa pelo sistema, você recebe o carimbo de ex-presidiário e suas perspectivas de reintegração diminuem. Então é quase uma máquina
que a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas e produzir massa de manobra para empurrar para as facções. E as facções começam a fazer essa gestão e criar uma série de ordens e disciplinas e prazos de pagamentos, reinventar o mercado de drogas e a gestão de drogas. E quem não respeita, do lado de fora, inclusive, quando vai cumprir pena no presídio, se é visto como alguém que não respeita as regras, ele tem que cumprir pena no seguro, em poucas unidades que são muito menos, que são muito mais desordenadas, têm muito menos benefícios, é ainda pior viver no seguro e cumprir pena no seguro é uma humilhação e as restrições são ainda maior. E se você desrespeita as regras do crime, você cumpre pena no seguro nos 10% dos presídios que não são controlados pelo PCC. Então você construi uma máquina de produção de ordem e de produção desse novo comportamento. E não só pela ameaça de violência, mas porque é um tipo de regra que, se as pessoas que estão nesse mundo cumprirem, todo mundo vai ganhar. Porque é uma regra mais profissional da cena do crime. Se você não mata, se você desconstrói a vingança, você tem mais previsibilidade e reduz os custos da vida do crime. E os lucros passam a aumentar nesse mercado bilionário de drogas, que o PCC passa a entrar de forma muito profunda. Então, a partir da construção dessa nova ordem, o PCC consegue desconstruir aquele discurso de vingança que eu falei no começo e começa a transformar comportamentos a partir de uma nova proposta da vida no crime, a partir de uma proposta mais profissional da cena do crime. E a partir daí, 2005, 2006, o Marcola, que é o principal encarregado dessa transformação, ele assume em 2003. E quando o Marcola assume, ele assume com a proposta de mergulhar e de afundar o PCC, ou de definir o caminho do PCC para o tráfico de drogas, porque até então o PCC era muito formado por assaltantes de banco e ladrões, de uma forma geral, que tinham estado no crime maior, e eles cobravam mensalidades dos filiados. O Marcola fala, não, vamos financiar o PCC com o tráfico de drogas, para não precisar depender do pagamento de mensalidade e ganhar dinheiro no tráfico de drogas e no atacado da droga. Essa que é a diferença. O varejo, ele é muito custoso e rende pouco dinheiro. Quando eles chegam nas fronteiras da América do Sul, a partir dessa capacidade de articulação e de organização, acessam Paraguai, Bolívia e Colômbia, eles entram no grosso do dinheiro, né? Passam a vender drogas para diversos estados e para todos os continentes do mundo, né? Pra vocês terem uma ideia, em 2015, 2016, quando eu e a Camila a gente escreveu esse livro, A Guerra, a estimativa era que o PCC faturava 40 milhões de dólares por ano, segundo a informação do GAECO, que é o Lincoln Gaquia, que é um promotor e que apreende cadernos de tesourarias e contabilidade do PCC, que isso é um ponto que acaba passando muita informação para a justiça, a gente acaba tendo acesso, porque eles registram tudo, né? Desde os nomes dos filiados até quanto eles estão gastando em cada uma das biqueiras, e eles faturavam, a estimativa era 40 milhões de dólares. Hoje, depois que eles conseguiram esse acesso aos diferentes continentes do mundo, estão recebendo em dólar e apostam na venda atacadista para o mercado internacional, a estimativa é que eles faturam mais de 1 bilhão, ou seja, houve um crescimento de 25 vezes em 10 anos a partir dessa capacidade de organização. E, ao mesmo tempo, isso transforma a cena do crime nacionalmente. Esses gráficos são de outros estados. Minas teve um crescimento maior, eu acho que tem alguns anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, e agora voltou a reduzir bastante, né? Teve um pico em, eu acho que 2008 a 2015, assim, alguma coisa assim, mas voltou a uma situação normalizada. Os estados do norte e do nordeste foram os que mais passaram a enfrentar o problema. Porque o que acontece? A partir do momento que o PCC organiza o crime em São Paulo e passa a ser uma espécie de governo do crime, porque como a gente não regulamenta o mercado de drogas, mantém ele na ilegalidade, ele continua muito lucrativo. E o crime percebeu que eles podem regulamentar o mercado. E o PCC virou um governo do crime. Eles regulamentaram o mercado de drogas. Em vez da gente ganhar imposto e usar para políticas públicas para pensar sobre a droga na nossa sociedade, o PCC passou a regulamentar, cobrar dinheiro e ganhar muito dinheiro e enriquecer e ganhar poder por causa disso, né?
eles regulamentaram e viraram esse grande governo, esse grande governo das drogas. E a partir que eles estabilizaram, criaram regras, reduziram os homicídios e passam a vender para outros estados, o que começa a acontecer nos outros estados? Começa a haver resistência e competição no mercado. Muitas facções falam, pô, o que esses paulistas estão fazendo aqui? Aqui é diferente, a nossa cultura. Aí começa a surgir uma série de outras facções. Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, Família do Norte no Amazonas, o Bonde dos 13 no Acre, e o Brasil começa a ter uma multiplicação de gangues com bases prisionais, num contexto muito semelhante ao de São Paulo, que replicou as mesmas políticas públicas de segurança, com polícia e um investimento que multiplicou em policiamento ostensivo e aprisionamento. O Brasil passa de 90 mil presos nos anos 90 para mais de 800 mil presos nos dias de hoje. Todos os estados crescem em grande quantidade o número de presos. E prisões completamente desordenadas que davam margens para o surgimento de gangues com base prisional em todos os estados brasileiros. Então, hoje são mais de 70 gangues, segundo o último levantamento, até do governo federal que saiu nesse ano, mais de 70 gangues com bases prisionais, 2 gangues nacionais, PCC e Comando Vermelho, algumas gangues regionais com influências nas regiões, e uma nova gestão e uma nova forma de governança, não apenas no mercado do crime, mas como nos territórios também, né? Então, nas quebradas, você tem diversos estados, em São Paulo isso é muito presente, síndicos de territórios, né, que estabelecem a lei local, fazem a mediação de conflito, mantém e tenta manter uma certa ordem na quebrada para que eles fiquem ricos, né? Então, eles tiranizam a população local, pode ser via milícia, pode ser via facção, e tentam produzir essa ordem para que eles ganhem dinheiro com isso. Então, isso, já entrando na questão dos evangélicos e também não querendo tomar muito tempo, senão fica muito cansativo, e já para a gente também conversar e ir para as perguntas, os evangélicos. Então, tudo isso para dizer para vocês, e ontem eu estava falando isso na defensoria, né? Estava falando com defensores sobre guerra às drogas, era esse o tema da nossa conversa, mas tinham promotores, tinham juízes, e eu estava falando justamente isso. A nossa expectativa, eu quando comecei a trabalhar com isso, eu imaginava e via tanto questão de políticas públicas, mas também um sistema de justiça e de segurança pública seriam os instrumentos que a gente teria para produzir obediência, né? A punição e a dissuasão é a nossa forma de produzir civilidade e obediência. E, claro, o nosso sistema sempre caótico, polícia violenta, reações violentas para isso. É um sistema que não funcionava e que parecia que não funcionava por causa até das falhas do sistema. Mas, para mim, o mais impressionante foi ver uma transformação de comportamento pela construção de um novo propósito para o crime e pela construção de um novo discurso e pela forma como as pessoas passaram a aceitar essa nova regra e abraçaram essa nova regra, transformando comportamentos que podem ser vistos naquela curva de homicídios. Então, quando eu comecei a pesquisar e escrevi, fui escrever minha dissertação, eu falava, bom, só vai piorar. É uma bola de neve e é um processo de suicida, de autodestruição que não tem como parar. Parecia algo que a gente estava fadado a sempre piorar o caos. E as coisas começaram a se transformar e não passaram a se transformar porque prenderam os homicidas, ou porque começaram a prender mais homicidas, ou porque as pessoas se sentiam a necessidade de obedecer à lei. Não, começou a se transformar porque surgiu um novo grupo que falou, galera, vamos parar de se matar, o crime fortalece o crime, vamos profissionalizar esse mercado de drogas, vamos ganhar dinheiro, vamos reduzir os custos, vai ser bom para todo mundo vai ganhar, vai ter previsibilidade e a coisa vai funcionar. Não era uma obrigação violenta, se não me respeitarem, tinha o uso da violência, tinha punição para quem desrespeitava, mas tinha um novo pacto que todo mundo passava a ganhar e todo mundo passava, inclusive, se os outros não respeitassem, percebia que o setor fragilizava. Então era um outro tipo de transformação, um tipo de transformação a partir da construção de um novo propósito, a partir de regras voltadas para uma sociedade
muito ligada à questão do empreendedorismo, a ganhar dinheiro e ao mercado. Então era um trabalho, vamos ganhar, vamos trabalhar aqui no crime, a gente está do lado certo da vida errada, mas se vocês são sangue bom, vocês vão respeitar, vocês vão obedecer, vocês vão ajudar a sua família, a gente vai crescer na brecha do sistema e a gente vai se dar bem. Ou seja, tinha muita dissuasão pela conversa, pela construção dessa proposta. Os evangélicos, eles entraram na minha pesquisa, né? Porque como eu falava com matadores e entrevistava matadores, era um assunto muito delicado, né? Você fala, quem você matou, quantos você matou? O advogado, meu amigo, me apresentou um monte, aí eu falava com outro, mas era sempre muito difícil porque, tipo, um playboy chegar, um jornalista, perguntar, as pessoas sempre ficavam muito desconfiadas, era sempre uma situação muito tensa, e eu comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-bandidos, para os ex-traficantes que tinham se convertido. Então, eram evangélicos que já tinham participado dessa cena criminal e que não viam problema em falar sobre o passado deles, porque até quanto pior eles tinha sido o passado deles, maior era a transformação e o milagre de Deus, né, na vida deles. Então eles falavam sobre o passado, a gente conversava e também contavam as histórias de transformação que para mim sempre foram muito fascinantes. Como eu disse, o crime, né, e o PCC trabalha muito com a questão da masculinidade e com a sedução de masculinidades, né, que é aquilo que eu estava falando, ó, seu pai trabalhou, aceitou o sistema, baixou a cabeça para o sistema e tomou tapa na cara da polícia a vida inteira, foi humilhado a vida inteira. Bata de frente com o sistema, morra como homem, porque o sistema quer te exterminar, quer te matar. Morra como homem, com a cabeça erguida, morra antes dos 25 anos, mas bata de frente com o sistema. Trabalha com uma discussão de honra masculina. São os nossos jihadistas, suicidas, que não aceitam o sistema, que morrem, mas que morrem como homens, né? Você trabalha com essa questão da masculinidade, o crime trabalha com essa sedução muito fortemente. E, ao mesmo tempo, quando você envelhece no crime, as pessoas que envelhecem no crime, elas percebem que caíram numa imensa ilusão, porque quando você passa a viver no crime, conforme você envelhece, os seus laços mais importantes e relevantes da sua vida foram rompidos com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua família. Você passa a viver sozinho, com pessoas que estão querendo te matar e você está querendo matar um monte de gente, para ganhar dinheiro. E muitas vezes, quando você ganha dinheiro, esse dinheiro é vazio, não serve para nada. Você percebe que é uma imensa ilusão. Eu conversei com um traficante da Maré, que tinha cumprido pena no Presídio Federal e tinha saído do Presídio Federal, estava trabalhando numa ONG de um amigo meu, e ele estava ganhando super pouco, mas dava mais ou menos para se sustentar. Ele falou, olha, é a primeira vez que eu levei minha filha num restaurante, eu ganhava 300 mil por semana. Eu nunca tinha saído da favela, porque eu não podia sair da favela. Eu não podia levar minha filha no restaurante. Assim, a melhor coisa que tem, apesar de eu não ganhar dinheiro, eu tô me sentindo livre. E eu tenho certeza que um monte de gente se sente assim. Então, apesar deles serem seduzidos, nesse momento que você está entre a adolescência e a fase adulta, você toma uma decisão, beleza, realmente, eu vou para cima do sistema, quero ver, ninguém vai me humilhar, ninguém vai desacreditar, tal, vamos lá, vamos para cima, tal. Aí passou um ano, não tem mais volta. A questão é a seguinte: matou uma pessoa, já tem outro querendo te matar, você começa a entrar num universo que não tem mais volta. E aí você vai envelhecendo, você começa a entrar em uns estados de depressão e de crise existencial profundo, que a única saída é a igreja. E a igreja, para mim, o mais interessante era um instrumental para transformar e captar e ganhar essas mentes, para eles que eles chamam desses processos que eles chamam de metanoia, né? Que metanoia é o processo vivido por Saulo no Novo Testamento, que vai se transformar, o principal apóstolo do Novo Testamento, que ele era um fariseu que caçava cristãos novos, né? Cristão durante o cristianismo primitivo, e que a caminho de Damasco, num período, no momento que ele estava indo numa operação, ele vê Jesus e se converte. E se torna o principal pilar do Novo Testamento. E esse é um processo de metanoia muito, muito forte, muito conhecido e basilar no Novo Testamento.
E é o que esse processo de metanoia que passa a ser visto aqui a partir do pentecostalismo de forma muito grande, é um processo de reformatação mental, de transformação mental. A pessoa vive essa crise de existencial no crime, por exemplo, né? Eu não tenho como sair. O evangélico e o pastor fala: você se arrepende? Você está arrependido do que você fez? Estou arrependido. Você pede perdão? Você está pedindo? Eu peço perdão. Você perdoa também? Sim, perdão. Perdão, perdoo quem eu tinha raiva. Você, a partir do momento que você se arrepende e pede perdão, e passa a crer na força dessa crença, você renasce com uma nova identidade e o seu passado fica para trás, porque você não é essencialmente mal. Você era influenciado por espíritos malignos, pelo demônio e tudo mais. A partir do momento que você aceita Jesus, você renasce numa nova identidade, pode ter novos comportamentos e ter uma nova vida. E renasce como uma nova identidade. É um processo de. Para mim, era muito, muito impressionante. Claro que você tem as escorregadas, tem gente que vai e volta, mas também tem mudanças muito consistentes que eu acompanho, e são amigos meus há mais de 20 anos, que em uma semana se transformam, que para mim era muito interessante, que eu ficava pensando, bom, às vezes a gente precisa do ensino fundamental, médio, para mudar comportamentos e para treinar, né? A igreja, às vezes, a minha sensação era que, assim, 2 dias, a partir de uma nova crença, você passa a ter um outro tipo de comportamento. Então, é, eu achava tudo isso muito interessante. Eu comecei a colecionar uma série de histórias e uma série de causos com essas conversões, em diferentes classes sociais. Conheci, por exemplo, o Rodolfo do Raimundos, daquela banda de rock, que também se converteu. Eu me encontrei com ele, porque no caso do crime é uma coisa, você vê, o cara vive essa depressão, né? No caso do Raimundos, para mim, o que me fascinava era o seguinte: eu falei, bom, dizem, né, que o homem, a masculinidade, né, ela se movimenta por 3 sons, né, que é o tilintar das moedas, o alarido das palmas e o gemido das mulheres. Isso é uma frase de boteco. Mas ele tinha os 3. Ele era famoso, ele era reconhecido pela crítica, ele ia à noite com quem ele quisesse, era amado, então dava impressão, ele tinha tudo o que ele poderia querer. E ele entrou em alguma crise que eu não consegui entender, né? O que será que ele pensou? Por que ele quis se transformar? Então, para mim, isso era interessante. Qual é o tipo de crise que se tem quando aparentemente você tem tudo, né? E eu comecei a colecionar uma série de histórias, mas para mim não fazia sentido escrever jornalisticamente, porque eram histórias pessoais, privadas. E quando você fala de religião, como jornalista, como pesquisador, é muito fácil você derrapar, falar de outras crenças, do candomblé, do espiritismo, do pentecostalismo, falar de aspectos mágicos. Para você derrapar é muito fácil, e eu achava que não tinha material. Isso começou a mudar a partir do República das Milícias, quando eu fui cobrir no Rio de Janeiro, e eu conheci uma série de traficantes, né, os traficantes crentes, traficantes crentes, os traficantes crentes, os traficantes do Rio, que era o Fernandinho Guarabu, do Morro do Dendê, que era um traficante que tinha se convertido, tinha Jesus tatuado no braço, ele era sócio do braço direito do Adriano Magalhães da Nóbrega, que é aquele cara que tem os parentes no escritório do Flávio Bolsonaro. O Fernandinho Guarabu era sócio do braço direito do Adriano, que era um miliciano, Batoré. E ele era super fundamentalista, ele expulsava os representantes de religião de matrizes africanas, ele começou a quebrar os santos e os orixás, começou a pichar uma série de versículos no muro. A milícia tinha o Gatunete, né? Ele proibiu o vídeo pornô no Gatunete, assim, umas coisas assim. E aí tinha também no Vigário Geral e Parada de Lucas. Aliás, essa semana começou uma série que eu participei na Globoplay, que é chama O Jogo que Mudou a História, tá? Começou agora na Globoplay. E é em cima de Parada Geral e Vigário Geral e Parada de Lucas, que são 2 bairros do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio, 2 comunidades da Zona Norte do Rio, que uma era controlada pelo Comando Vermelho, Vigário Geral, e Parada de Lucas era controlada pelo Terceiro Comando. E quando
houve essa divisão, e o jogo que contou a história é sobre o começo dessa divisão, né? Havia muitos conflitos, pessoas que tiveram que eram muito próximos dos bairros, tiveram que tirar o filho da escola, um não podia mais passar para o outro bairro do outro, a divisa era chamada de faixa de Gaza, era um caos, sempre muita troca de tiros, e os muros dessa faixa de Gaza parecia a faixa de Gaza, com um monte de marca nas paredes, de tiro, e houve um momento que o terceiro comando assumiu o controle de vigário-geral e unificou, e o terceiro comando passou a controlar, e o Peixão, ele foi o coordenador. Ele desistiu do crime, foi ser pastor em uma Assembleia de Deus, e quando ele sai, a gestão das comunidades começam a piorar, e ele volta, chamam ele de volta, ele volta. E ele volta como pastor, mas continua no crime, e ele sonha com Deus. Ele tem um sonho, e Deus fala para ele que ele tinha que conquistar outras comunidades, e ele passa isso no WhatsApp. Eu sei disso porque ele explica, eu sonhei com Deus, e ele se enxerga como um traficante ungido, e começa a conquistar 5 comunidades, cria um complexo de 5 comunidades e forma o complexo de Israel. Sai a faixa de Gaza, vira o complexo de Israel, também com vários muros pichados. Jesus é dono do lugar, vários versículos bíblicos, começa a expulsar os representantes de religião matrizes africanas, proíbe o consumo de crack no lugar, só permite maconha hidropônica, a venda de maconha hidropônica, porque planta e tal, e ele começa a construir obras que a prefeitura não faz, pontes, ele presta contas, ele começa a fazer uma gestão e estabelecer uma certa ordem. Por que, para mim, isso era relevante? Era relevante porque a religião e as metanoias e as transformações, elas deixavam de estar ligado a uma questão privada e pessoal e passava a ser usada para produzir obediência, e para produzir ordem, e para produzir autoridade, a partir de um discurso mágico, construção de uma legitimidade a partir da construção de um universo mágico. E aí eu falei, bom, aí você tem uma cena diferente, com a religião sendo usada na política, para a produção de autoridade, para a produção de poder. E, bom, veio o bolsonarismo, veio 2018, e a entrada, com tudo, da religião no cenário político, né? Com a discussão de uma série de novas teologias da batalha espiritual, da teologia do domínio, da teologia dos 7 montes, da teologia da prosperidade, repensando e ressignificando o propósito na política, a luta política. Na iminência do fim do mundo, então você tem, principalmente a partir da Assembleia de Deus, uma visão escatológica do mundo e da política. O mundo está prestes a acabar. Quando o mundo acabar, é necessário ter presente nos postos chaves pessoas vinculadas aos valores bíblicos, a partir disso a teologia do domínio e a teologia dos 7 montes, que convergem e dialogam com a discussão da batalha cultural, olavista, do Olavo de Carvalho e da extrema-direita, e passa a enxergar a política como uma guerra do bem contra o mal, e uma guerra que você precisa assumir o controle das instituições e do poder para afastar os inimigos e tudo aquilo que representa o outro lado, para assumir o controle da vida e da ordem, né? Tudo isso era muito interessante. Quais são os aspectos em comum das facções e das igrejas? Assim como as facções, as igrejas transformam comportamentos a partir da construção de novos propósitos de vida, de novos caminhos, de novos sentidos, e também da construção de regras e da transformação de comportamentos. Então, mais do que algo ligado à punição e a estruturas punitivas, o grande desafio era trabalhar com o imaginário na construção de novas perspectivas de futuro, que as pessoas se engajassem. Então, para a gente, né, eu acho que foi muito assustador ver pessoas que a gente imaginava não se interessar por política ficarem acampadas 2 meses na frente do exército, tomando chuva, acreditando em alguma coisa. Eles falavam, acredita em quê? Mas como é possível? E elas acreditavam que faziam parte de uma luta do bem contra o mal. Eles eram soldados dessa luta. E era importante a presença deles. Então, essa construção dessa nova crença e a construção desse novo propósito
engajou pessoas dispostas a lutar por isso, né? E a gente, ao mesmo tempo, perdeu essa luta do imaginário, de construção de um engajamento, porque a gente não tem mais projeto futuro de sociedade. De alguma forma, isso foi ficando pelo caminho, com a fragilização da social-democracia, do socialismo, do planejamento do Estado, com o ceticismo e o cinismo em relação ao papel do Estado, com o fortalecimento do mercado na vida das pessoas. Então, conforme as cidades foram se desenvolvendo, aquela utopia de criar uma sociedade mais justa via luta política, via Estado, foi ficando pelo caminho e o mercado se impôs como uma forma de sobrevivência. Para sobreviver na cidade, é preciso ter dinheiro. Dinheiro é oxigênio na cidade. Sem dinheiro, eu não moro, eu morro assassinado pela polícia, eu não tenho educação, não tenho... Sem dinheiro, eu não. Sim, dinheiro é sinônimo de vida, sim, dinheiro é oxigênio nas cidades, conforme as cidades foram passando. E os evangélicos souberam lidar com essa demanda da realidade dinheirista da modernidade, trabalhando com o espírito empreendedor, trabalhando, criando esse networking de pobres, né, que é essa maçonaria de pobres, né, que você cria valores e respeitabilidade e confiança, e ao mesmo tempo autoestima, a partir do momento que você acredita em Jesus, e Jesus te ama, você ama Jesus, você cria uma produção de crença em si próprio, incomparável com o que existia antes em pessoas fortemente estigmatizadas, que carregavam estigmas muito pesados, passam a acreditar em si próprio. Você tem toda uma nova tecnologia de, que funciona como uma escada de saída da miséria. Uma nova tecnologia para sair da miséria e para sobreviver nessas cidades dinheiristas. Então, a gente imaginava que ia produzir um novo mundo e levar civilidade de cima para baixo, que a nova república e o Estado ia levar civilidade e ensinar as pessoas como viverem nas cidades. E a gente viu essa transformação vindo de baixo para cima, com coisas que nos assustaram, mas que lidaram com os desafios de sobreviver nesse mercado, né? E que a gente ainda está tentando entender, porque é muita novidade e as coisas estão acontecendo o tempo todo. E essas soluções vêm da miséria, vêm da pobreza, veio do letramento, de baixo para cima, ao contrário do que a gente imaginava, e assumiram o poder. Hoje têm dinheiro, hoje financiam campanha, hoje influenciam eleições e estão mandando nas instituições, né? E a gente ainda está meio atordoado, né, com essa nova situação. Bom, falei pra caramba aqui e é isso, gente.